Olá, eu sou Emi Kushida, dentista, e hoje eu estou aqui com o Dr. Cleman Rajian, que vai dar um curso pra gente de biorressonância. E esse curso vai ser agora nos dias 8, 9 e 10 de outubro, aqui em São Paulo, e eu convido vocês para vir conhecer a nova técnica que o Dr. Cleman vai trazer para a gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu diferencial dentro da biorressonância. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. O curso ele tem um propósito de ser muito mais amplo do que todos os outros cursos de biorressonância. Com esse curso, através da integração dos conhecimentos da filosofia oriental, o I Ching, juntamente com a física quântica, nós vamos aprender a agregar os diversos segmentos, diversos padrões de textura, padrões de doenças, para poder realmente conduzir da forma bem intuitiva tanto o diagnóstico como o tratamento. Então, o grande diferencial é que não vai ser um curso direcionado para uma única linha. Não, qualquer pessoa, inclusive dentistas, poderão aproveitar esse conhecimento e direcionar para o melhor tratamento. Inclusive eu, sendo dentista integrativa, é uma grande oportunidade de aprender como usar isso na minha área. Exatamente. Nós vamos poder aprender a utilizar os alimentos, as homeopatias, ervas, suplementos, direcionados para todas as situações patológicas, inclusive para os dentistas. Eu gostaria, Dr. Cleman, que você dissesse um pouquinho como que isso, como você vai abordar o I Ching, como você vai abordar a meditação dentro desse seu curso de biorressonância. Em primeiro lugar, o Qigong, para desenvolvimento energético, juntamente com a meditação, porque vai possibilitar purificar tudo aquilo que nós estamos impregnados. Então, por exemplo, na nossa rotina do dia a dia, nós recebemos inúmeros estímulos energéticos. E isso acaba focando a pessoa para uma determinada situação, tendenciando muitas vezes, né? Porque a gente fica com uma tendência de achar que uma pessoa tem uma determinada coisa porque a gente segue um determinado padrão. Então esses padrões são nos passados nos cursos que fazemos, tanto de odontologia como de medicina, e aí então a pessoa pode acreditar que é somente por uma linha. Não, mas existe algo maior, o feeling. Então esse feeling, essa percepção é passada justamente através dessa purificação de energia, da meditação. E depois fazendo uma integração dos conhecimentos. Como assim? Por exemplo, a gente sabe pela filosofia oriental inicialmente que tem o Yin e o Yang. Só de pensar em Yin e Yang, a gente já podemos classificar o universo inteiro, porque tudo pode ser classificado como sim e não e as suas derivações. Mas além disso, nós aprendemos que do Yin e do Yang é que nasceram os 4 elementos principais, ou 5 elementos: água, terra, ar, fogo e madeira. E então nós podemos classificar tanto uma pessoa numa situação energética dentro desses 5 movimentos, como também, principalmente, o tratamento que ela vai receber. Lembrando, tanto em suplementos, alimentos, ervas e homeopatias. E esse curso vai ser teórico e prático? Exatamente. Nós vamos poder treinar tanto os exercícios para a purificação interna, como os exercícios para detectar as situações clínicas e, inclusive, com participação de pessoas em que cada um vai poder treinar no outro exatamente o que está acontecendo. Isso é muito importante para a nossa parte prática, porque nós vamos poder ter a oportunidade de aprender isso no curso, entre os alunos,
E isso é fundamental para a gente treinar a nossa intuição para atender os pacientes. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Exato. Esse desenvolvimento intuitivo, ele vai meio na contramão daquilo que nós até então estávamos habituados. Porque a gente é habituado a seguir uma linha muito cartesiana. Então, desculpe. Não foi nada. Agora a gente volta um pouquinho na parte da intuição. Na intuição. É verdade. Eu acho muito importante a aula ser teórico e prático, porque nós vamos aprender na prática como usar a nossa intuição, que é o que a gente precisa para atender os nossos pacientes. Isso é fundamental. Exatamente. Na nossa formação, tanto para a parte médica, odontológica, como mesmo de terapeuta, nós desenvolvemos muito o raciocínio cartesiano, principalmente médico e dentista. E então nós perdemos muitas possibilidades pela falta de uso da intuição e do feeling. Então a gente vai conseguir recuperar exatamente esse lado intuitivo e sensitivo da detecção tanto da pessoa no diagnóstico, como principalmente do tratamento. Saber exatamente o que vai realmente conduzir para a cura. Gostaria que você dissesse para a gente qual é a vantagem dessa metodologia na cura dos pacientes. Então, quando nós empregamos a biorressonância, a gente consegue ter uma resposta de cura diferenciada. A pessoa passa por um período de agravação para chegar na cura, porque o tratamento ele não está sendo mais um tratamento meramente sintomático. Então a gente vai detectar os fatores e a gente vai tratar na raiz do problema. Quando a gente detecta pela biorressonância que uma pessoa responde bem para um determinado suplemento, uma determinada erva, uma determinada homeopatia, então a gente consegue ter a execução das leis de cura da homeopatia, que são que a cura ocorre de cima para baixo, de dentro para fora, na ordem inversa de aparecimento dos sintomas, ou seja, até os sintomas antigos passam a apresentar como manifestação na pessoa, mas tudo isso está sendo devidamente conduzido para a cura. Então, muitas vezes a pessoa pode ter um pouquinho de febre, um pouquinho de sintomas diversos, mas porque estamos reativando toda a informação da pessoa para que ocorra a cura do processo. Eu quero que você explique para a gente, Dr. Cleman, como é que entra a física quântica dentro desse curso que você vai dar de biorressonância. Então, nós podemos comparar o cérebro humano, ele é muito mais similar a um processador quântico do que a um processador convencional. E nós temos dentro de nós inúmeros recursos que normalmente nós não utilizamos. Então, por exemplo, uma integração multissensorial. Uma pessoa ela tem um determinado padrão, por exemplo, a cor da pele, por exemplo, o cheiro, por exemplo, a vividez do rosto ou a forma do corpo estar. Então essa linguagem toda é uma linguagem que entra numa linha subliminar. Nós conseguimos fazer uma integração multissensorial. Para quê? Para direcionar melhor o diagnóstico. Isso são as bases para fazer o feeling. Além disso, um processador quântico ele é capaz de fazer análises multifatoriais e em processamento muito maior do que um computador convencional. O computador convencional ele segue uma linha cartesiana. Ele vai se direcionar de acordo com uma determinada premissa já pré-determinada. E é diferente de, por exemplo, um processamento quântico, onde nós percebemos dentro dessa linguagem subjetiva exatamente quais são os fatores. E principalmente também identificar padrões. Então, determinados padrões que se caracterizam para uma situação
dentro dessa conjuntura panorâmica que é dada dentro do I Ching, por exemplo, elemento terra, água, ar, fogo, madeira, saber aonde que poderia se encaixar um determinado padrão, tanto para o diagnóstico como principalmente para o tratamento. Esse é o seu diferencial que faz você a se destacar em meio aos médicos que atuam junto com a acupuntura, a homeopatia, a ortomolecular, tá? E é isso que você vai passar pra gente. Então eu gostaria de convidar vocês para fazer o curso do Dr. Cleman, que vai ser no mês de outubro. Para finalizar, você gostaria de dar uma palavra para o público? Sim, então, a gente falou uma linguagem muito subjetiva, mas a gente pode colocar ainda dentro da prática, por exemplo, entendendo que todas as doenças crônicas têm participação de um determinado agente infectante. Pode ser um fungo, um vírus, uma bactéria. Então a gente consegue ver esse diferencial do fator infectante será que está pesando mais? Será que é mais um fator psíquico? Ou será que é um metal tóxico? E depois saber exatamente qual é o metal tóxico, qual é a bactéria, qual é o fator psíquico. Então essa integração toda dentro da terapia é fundamental. Isso faz uma grande diferença para tratar tanto doenças mentais como doenças crônicas. E eu agradeço você de trazer toda essa informação, esse conhecimento que você teve esses últimos 30 anos estudando isso, e vai ser uma oportunidade que nós vamos ter de aprender um pouquinho desse seu conhecimento. Sim, agradeço também essa oportunidade de poder estar passando essas premissas todas e aguardo vocês no meu curso. Sim, até lá! Até!